Olá, esse vídeo é referente à apresentação do projeto de conclusão de curso da Engenharia Química na Universidade Federal de Santa Catarina no semestre 24-1. O tema desse projeto teve como objetivo uma proposta de planta para a produção de SAF, combustível sustentável de aviação, a partir do óleo de camelina. Esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo que é composto por mim, Amanda, e minhas colegas Giovana, Isabela, Luísa e Mariana. Durante essa apresentação, iremos falar sobre a motivação que nos levou à escolha desse tema. Em seguida, falaremos sobre o nosso produto, seu mercado e a empresa criada por nós. Depois, iremos apresentar o nosso fluxograma e o layout 3D da nossa proposta de planta, juntamente da análise econômica. Por fim, concluiremos com algumas considerações finais. Iniciaremos falando sobre as principais motivações do nosso grupo para a escolha do tema. O aumento da demanda e da pesquisa sobre o bioquerosene chamou a atenção de nossa equipe, e com programas federais de incentivo à pesquisa e produção, nosso grupo determinou que esse seria um interessante nicho a ser explorado no nosso projeto de conclusão de curso. Falando um pouco sobre o nosso produto principal, o bioquerosene aparece como substituto para o querosene convencional, que por ser um derivado do petróleo, possui uma elevada contribuição para a emissão de gases do efeito estufa e poluição do ar. Devido à sua elevada pegada de carbono e com o aumento da utilização do transporte aéreo, apenas em 2019 a aviação contribuiu para 2,5% da emissão global de gás carbônico. E é nesse contexto que o bioquerosene vem recebendo destaque. Por ser produzido a partir de biomassa, além de proporcionar diversificação da matriz energética e diminuir a dependência a combustíveis fósseis, o bioquerosene também possui uma pegada de carbono significativamente menor, uma vez que durante o crescimento da planta, que no futuro se tornará a matéria-prima, ocorre o sequestro de carbono, compensando o gás que será liberado durante a combustão. Assim, além de poder diminuir em até 80% a emissão dos gases do efeito estufa, o bioquerosene também é considerado drop-in para certos volumes de mistura, de forma que possa ser misturado ao querosene convencional e utilizado nos motores já em circulação, não sendo necessário nenhum tipo de adaptação ao maquinário. Como matéria-prima para a nossa produção, escolhemos a camelina sativa, que é uma semente que apresenta elevado teor de óleo em sua composição, até 40% de sua massa. Além disso, a camelina é muito pouco utilizada pela indústria de alimentos, de forma que nossa produção não seria afetada devido à oferta e demanda de outros setores. Recentemente, grandes empresas vêm apostando no plantio de camelina para a produção de biocombustíveis, tendo em vista sua elevada tolerância a condições adversas. Sua utilização em rotatividade de culturas também é muito interessante, tendo em vista seu curto período entre semeadura e colheita, entre 85 e 100 dias. Outros fatores que ajudaram na nossa escolha por essa matéria-prima é o fato de ela já ser bem fundamentada e estudada na literatura, já tendo sido utilizada inclusive em voos comerciais, sendo ela pura ou em mistura com outros bioquerosenes. Inclusive, o primeiro voo transatlântico utilizando bioquerosene, ofertado pela Lufthansa, usou uma mistura que possuía bioquerosene de óleo de camelina. Com o plantio emergente dessa semente e sem mercado competidor, o bioquerosene obtido da camelina pela Rotaefa é extremamente custo-efetivo, sendo uma das matérias-primas com menor preço de produção. Além disso, esse bioquerosene pode ser utilizado em até 50% de volume em mistura com o querosene convencional, sendo essa uma das maiores proporções possíveis com os motores atuais para que o bioquerosene seja considerado drop-in. Bom, então agora falando um pouco sobre o mercado, o cenário que a gente tem é uma maior busca por alternativas sustentáveis, um aumento na procura por passagens de avião e também a popularização de companhias aéreas low cost. Assim, analisando uma projeção financeira, é de se esperar um maior crescimento para o mercado de SAFs, que vai partir de 1,1 bilhões de dólares em 2023 para 16,8 bilhões em 2030. Nesse gráfico, a gente também pode ver a projeção por região global, onde a América do Norte é tida para ter o maior crescimento, mas a América Latina também vai vir a se desenvolver. Falando agora um pouco sobre o cenário mundial, na Europa nós temos a iniciativa Refuel Aviation, que produz que os fornecedores de combustíveis vão ter que incorporar uma pequena porcentagem de SAF em todo o combustível produzido, começando já em 2% no ano de 2025 até alcançar 70% no ano de 2070. Como exemplo, temos a planta da Neste em Roterdã, na Holanda, que atualmente produz em torno de 625 milhões de litros de SAF. Já nos Estados Unidos, o governo Biden aprovou em 2022 a Lei de Redução da Inflação, que promove e incentiva a produção de SAF por meio de um subsídio de 1,75 dólares por galão de SAF produzido, para os produtores e companhias aéreas que misturarem o produto ao querosene fóssil. Como exemplo, temos a planta da Montana Renewables, que fica também em Montana, que produz em torno de 113 milhões de litros anualmente.
Agora, olhando para o cenário brasileiro, nós temos o Brasil como um possível protagonista, porque é um país que já combina experiência de produção de biocombustíveis com a disponibilidade de matéria-prima. A gente ainda não tem nenhuma produção em escala comercial, mas já tem alguns projetos em desenvolvimento. No final do ano passado, uma planta piloto de produção de SAF pelo Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis no Rio Grande do Norte foi inaugurada, que produz atualmente 5 ml por dia. E por enquanto, a rota de produção por etanol, álcool to jet, ainda não é tida como economicamente competitiva, fazendo com que os brasileiros prefiram investir na rota EFA. No entanto, a empresa Raízen anunciou em 2023 a intenção de usar o seu etanol para a produção de SAF. Já a Embraer, que é a fabricante de aeronaves nacional, está engajada em pesquisas sobre as oportunidades e obstáculos enfrentados pela cadeia de SAF tanto no Brasil quanto na Europa. Outro fator relevante quando a gente fala de mercado desses biocombustíveis é dar uma analisada na legislação sobre esse tema. Então, aqui no Brasil, nós temos uma Política Nacional de Biocombustíveis, lá de 2017, e essa política ela visa contribuir para o cumprimento dos compromissos ambientais do Brasil dentro do âmbito do Acordo de Paris, promovendo a expansão dos biocombustíveis dentro da matriz energética, se utilizando de órgãos reguladores para o controle de mercado. Também dentro dessa política há a emissão de certificados de créditos de descarbonização. Já o ProBioCav é um programa nacional de combustível sustentável de aviação, que foi aprovada agora em 2024 e tem como objetivo incentivar a pesquisa, a produção e a comercialização de SAFs. Estabelece que a partir de 2027 os operadores aéreos vão ter que reduzir a emissão de gases de efeito estufa por meio do uso de SAFs em voos domésticos, começando em 1% de redução em 2027 até chegar em 10% no ano de 2037. Por fim, outro dado interessante de se analisar é a demanda nacional de SAF. Então, considerando que o Brasil gasta em torno de 6 bilhões de litros de querosene anualmente para o país começar a respeitar essa meta estabelecida no ProBioCav de 1% de redução de emissões de CO2, vai ser necessária a incorporação de 1,25% de bioquerosene no mercado. Isso porque o bioquerosene reduz em média 80% as reduções de carbono. Assim, até 2027, o Brasil precisa estar produzindo pelo menos 75 milhões de litros de bioquerosene anualmente. A respeito da localização, a planta está localizada na cidade de Cubatão, no estado de São Paulo. A escolha da cidade se dá por conta de que a mesma está em posição de destaque, visto que a Petrobras tem planos de até 2027 concluir as instalações de uma unidade de produção de biodiesel e bioquerosene dentro da já existente refinaria Presidente Bernardes. Os planos são de produzir os biocombustíveis também pela rota EFA, sendo que será feito o processamento de 2.700 metros cúbicos por dia, sendo 70% desse volume correspondente a óleo de soja, que é destinado ao bioquerosene, e 30% de sebo bovino, que é destinado ao biodiesel. A cidade também comporta as maiores indústrias de base do Brasil e tem plano de atrair indústria de transformação para que exista um incentivo na venda dos produtos de base. Além disso, há um terminal portuário disponível ao lado, o que facilita a carga e descarga, e dadas as intenções futuras de implantação de uma zona de processamento de exportação, a cidade poderá atrair ainda mais investidores. Cubatão também fornece incentivos fiscais, por meio da Lei de Incentivos Fiscais, a Prodescub, a qual estipula a isenção total de IPTU e ITBI. Isso tudo, somado à já isenção de ICMS fornecida pelo Estado de São Paulo, proporciona uma atratividade da cidade para novas empresas e investidores. No que tange missão, visão e valores, podemos dizer que a empresa surgiu por conta da demanda brasileira por bioquerosene de aviação. Nossa missão é produzir bioquerosene de aviação de alta qualidade e em larga escala, a partir de óleos vegetais, promovendo a sustentabilidade e acelerando a transição nacional para uma matriz energética menos dependente de combustíveis fósseis. Como visão, desejamos que a FRK seja pioneira e líder no mercado de bioquerosene de aviação a partir do óleo de camelina no Brasil, promovendo a sustentabilidade e inovação na engenharia e na indústria aeronáutica, contribuindo assim para um futuro mais verde e eficiente no setor energético. Nossos valores são regidos por inovação, sustentabilidade, excelência e colaboração. Para a inovação, desenvolvemos e implementamos tecnologias avançadas para transformar o óleo de camelina em bioquerosene de alta qualidade. Para a sustentabilidade, nos comprometemos com práticas ecológicas e sustentáveis em todas as etapas de produção para minimizar o impacto ambiental. Para a excelência, mantemos altos padrões de qualidade e segurança em nossos processos e produtos para garantir a satisfação dos nossos clientes. E, por fim, para a colaboração, valorizamos parcerias estratégicas e o trabalho em equipe para impulsionar a inovação e o crescimento contínuo. A produção de biocombustíveis pela rota EFA é baseada no uso de triglicerídeos, que são os principais componentes dos óleos vegetais e das gorduras encontradas na natureza. Essa rota tem classificação 9 na escala de 1 a 9 do FRL, ou Fuel Readiness Level, um classificador internacional que reconhece o estado de maturidade tecnológica de novos combustíveis.
Isso significa que a sua capacidade de produção já é estabelecida, podendo ser operada em plantas de larga escala. O processamento de óleos vegetais pela rota EFA passa por 4 etapas principais. Na etapa de hidrogenação e hidrodesoxigenação, os óleos vegetais que chegam ao reator de hidroprocessamento passam por 3 reações principais: a hidrogenação, a clivagem de propano e a desoxigenação. Nessa etapa, a adição do hidrogênio possibilita a saturação das cadeias carbônicas de ácidos graxos insaturados presentes nos triglicerídeos. Então, ocorre a clivagem do propano, que consiste na separação do glicerol e dos 3 ácidos graxos que compõem a molécula de triglicerídeo. Por fim, ocorre a desoxigenação, ou seja, a remoção do oxigênio presente nos ácidos graxos formados. Essa remoção do oxigênio ela se dá na forma de dióxido de carbono, monóxido de carbono ou água. A hidrogenação e a desoxigenação são importantes nessa etapa do processo para melhorar a qualidade do biocombustível produzido, uma vez que as duplas ligações e o oxigênio presentes nos ácidos graxos diminuem a estabilidade antioxidante da molécula. Em seguida, os hidrocarbonetos formados como produtos dessas primeiras reações passam por um processo de isomerização e hidrocraqueamento, que compõe a segunda etapa do processo pela rota EFA. Nessa etapa, os hidrocarbonetos de cadeia longa formados no primeiro reator são convertidos em uma mistura de moléculas menores e com maior número de ramificações. Dessa forma, consegue-se melhorar as propriedades a frio do combustível, fazendo com que ele se encaixe nas especificações para combustíveis de aviação determinadas pelas normas internacionais. Em seguida, essa mistura segue para um processo de separação que permite a recuperação das diversas faixas de combustíveis produzidos, bem como a separação dos gases formados ao longo do processo. Esses subprodutos gasosos seguem para a seção de recuperação de hidrogênio, que é necessária porque, como o hidrogênio é um componente caro usado em grande excesso em ambas as etapas reacionais dessa rota, a recuperação desse componente é essencial para permitir a viabilidade econômica da planta. Após esse panorama geral sobre o nosso processo, através do diagrama de blocos, podemos nos aprofundar um pouco mais no fluxograma e trazer especificações e condições de operação para a planta proposta. Assim, trago o nosso processo, constituído principalmente por 2 reatores químicos, separadores, trocadores, radiadores, colunas de destilação e, enfim, a unidade do PSA. Em relação às utilidades, as correntes contendo água aquecida e de troca térmica, mais os combustíveis, estão identificadas nesse fluxograma em cores diferentes para poderem, assim, se destacar. Nota-se que essas correntes de utilidade estão bem entrelaçadas a fim de aproveitar cada energia e calor gerado para o aquecimento e trocas térmicas necessárias aos reagentes e produtos. Agora, tratando um pouco mais sobre as condições de entrada. A matéria-prima, nesse caso o óleo de camelina, entra a 25 graus e 1 bar de pressão. O hidrogênio necessário para as reações entra a 50 graus e 10 bar. No entanto, os reatores operam a pressões e temperaturas mais elevadas, por isso a necessidade de incluir bombas e compressores para elevar a pressão do óleo e do hidrogênio. A malha térmica da planta também se mostrou com bastante relevância, incluindo a fornalha, que é alimentada com gás natural, junto aos trocadores e radiadores, levam a corrente de óleo e hidrogênio a atingir as temperaturas necessárias. Tratando um pouco mais sobre o primeiro reator. Como foi mencionado já anteriormente, o reator 1 envolve reações de hidrogenação e hidrodesoxigenação, ou seja, as moléculas de ácido graxo presentes na composição do óleo de camelina se transformam em hidrocarbonetos saturados para assim atingir a estabilidade antioxidante necessária aos combustíveis de aviação. Nesse reator, há necessidade de que o hidrogênio alimentado seja feita em excesso. Esse hidrogênio vai para as reações de hidrogenação. Sobre as condições de operação, o reator é isotérmico e trabalha a temperatura de 340 graus e pressão de 80 bar. O reator é encamisado porque as reações são extremamente isotérmicas, ou seja, liberam muito calor. Vale ressaltar que é um reator de leito gotejante com corrente descendente. O óleo e o hidrogênio, alimentado no topo, flui no sentido do fundo do reator. O catalisador empregado, que é necessário a esse reator, é uma combinação de níquel e tungstênio suportado em uma matriz de sílica-alumina. A altura desse leito reacional seria de cerca de 8,8 metros. Agora tratando um pouco mais sobre o reator, que está entre os 2 reatores. Ao sair do primeiro reator, esses produtos são encaminhados a esse separador, que possui a função de retirar o monóxido de dióxido de carbono e a água da corrente, que atuariam como veneno do catalisador nas reações do segundo reator.
O produto de topo contém majoritariamente hidrogênio e frações leves que vão passar por trocador de calor e posteriormente pelo separador trifásico. Já o produto de fundo, no entanto, após passar por outro trocador de calor e a fornalha, é encaminhado ao segundo reator. Tratando um pouco mais agora sobre esse segundo reator. É onde ocorrem as reações de isomerização e hidrocraqueamento, envolvendo a quebra desses hidrocarbonetos de cadeia longa em cadeias menores e ramificadas. Em relação agora à sua operação, o reator é operado de forma isotérmica a temperatura de 420 graus e pressão de 80 bar. O segundo reator também é de leito gotejante, concorrente e descendente e utiliza o mesmo tipo de catalisador, níquel e tungstênio combinados numa matriz suporte de sílica-alumina. Para as reações de craqueamento, a demanda de hidrogênio também é feita em excesso na corrente de entrada. Esse leito possui cerca de 7,5 metros de altura. As reações de seu interior são também isotérmicas, consequentemente liberam calor. Por isso, esse reator também é encamisado e o produto desse equipamento é uma mistura de combustíveis e componentes secundários, que passam por trocador, radiador e, enfim, pelo separador trifásico. Vale ressaltar que cada um dos dois reatores foram feitos em design com 4 leitos individuais, entre os quais o fluido de troca térmica flui para maximizar a troca térmica com a camisa e garantir que os processos se mantenham isotérmicos. Tratando um pouco sobre o separador trifásico. Aqui, nesse separador, acontece a distinção entre as correntes. Uma rica de hidrogênio, que irá ser destinada à unidade de recuperação, uma com frações mais pesadas, que irá passar por destilações, para enfim obtenção do nosso bioquerosene, e uma de água aquecida, que está livre de contaminantes, podendo ser reutilizada como fluido de troca térmica durante o nosso processo. Agora sobre a coluna de pré-flash. O pré-flash é utilizado como um pré-tratamento da corrente que será enviada para a destilação, visto que a composição de alimentação em questão há uma dificuldade natural em enriquecer essa fração leve em componentes mais voláveis e da fração mais pesada em componentes menos voláteis. A dificuldade se encontra, sobretudo, no envio dessas frações do biodiesel para o fundo, sem que estejam significativamente presentes no bioquerosene que vai sair no topo. A corrente de entrada entra a 80 graus e a temperatura de operação é 120 graus. A condição escolhida foi a fazer após testes com base nos pontos de ebulição dos componentes. O produto de fundo é, enfim, retirado com o biodiesel e o topo com o bioquerosene com alguma fração de biodiesel ainda. Agora sobre a coluna de destilação. A corrente do topo do pré-flash anterior, que sai a 120 graus e a 0,005 bar, é pressurizada e encaminhada como corrente de alimentação para a coluna de destilação, ficando a pressão atmosférica e dos 202 graus, aproximadamente. Com a coluna composta por 9 estágios e a alimentação sendo feita no 7º prato, há uma boa recuperação de bioquerosene no topo e mais biodiesel no fundo. Agora sobre a unidade do PSA. Retomando a corrente de topo do separador trifásico, que é encaminhada essa seção, a recuperação de hidrogênio que está em excesso nessa corrente, mas contém contaminantes, como monóxido e dióxido de carbono, água e propano. Como o hidrogênio estava em todo o processo dos reatores e trocadores a 80 bar, passa por uma expansão, reduzindo a 10 bar. Porém, a temperatura cai substancialmente, levando essa corrente a passar por um trocador, e assim as condições de operação de 50 graus e 10 bar são alcançadas. Essa unidade, chamada de PSA, a dissorção por variação de pressão, é composta por colunas de dissorção recheadas com carvão ativado. No topo, sai uma corrente de hidrogênio com 99,9% de pureza, que retornará ao início do nosso processo antes dos compressores. E durante a purga, é liberado água e combustível. Agora sobre as colunas de adsorção. Para o regime de operação, ao total são essas 4 colunas que eu mencionei, operam alternadamente a um sistema de batelada. E são 5 etapas, que em conjunto torna-se um processo contínuo. As impurezas são adsorvidas num tempo de adsorção de 170 segundos. Aqui se encontra o Parque Fabril da FRK, localizado em Cubatão, no estado de São Paulo. A área externa conta com uma guarita para o recebimento dos caminhões que serão encaminhados para a área de expedição, estacionamento com painéis solares para funcionários e clientes e recepção. No prédio central estão localizados a Copa e os segmentos de gestores e administração, engenheiros e técnicos e suporte e logística. O primeiro escritório comporta o time de executivo, operacional, RH, financeiro, administração, engenharia de processos,
compras e vendas, TI e automação e segurança do trabalho. Há uma sala de reuniões e logo ao lado a sala de controle, com os engenheiros de controle de segurança. Há também a central elétrica, que fica separada do prédio central por questões de segurança. Conectado ao prédio central também há um refeitório destinado a todos os funcionários. No próximo setor do Parque Fabril encontra-se a área de expedição, na qual os caminhões irão coletar os tanques contendo os produtos vendidos pela FRK, dentre eles principalmente bioquerosene e biodiesel. No chão de fábrica em si, podemos ver todos os equipamentos necessários para a produção, os 2 reatores, as colunas de pré-flat de destilação e as 4 colunas do PSA no canto direito. Podemos ver também os trocadores de calor, bombas, misturadores e separadores, bem como as tubulações, que passam água, hidrogênio e óleo de camelina para os respectivos equipamentos. As tubulações em azul e vermelho representam as correntes de água fria e quente, respectivamente. Vale ressaltar que as tubulações que passam de um equipamento para o outro não foram inseridas no layout para evitar poluição visual. Por último, externa à produção está a torre de resfriamento e a sala de tanques, na qual é armazenada água e óleo de camelina, que serão transmitidas para a sala ao lado por meio de tubulações internas. Para a realização da análise econômica da nossa planta, primeiro foi necessário elencar o custo com o CAPEX, que é o investimento de capital fixo necessário para o design, construção e instalação de uma planta, bem como os custos com adequação do local. Então, entre os fatores que compõem o CAPEX, temos primeiro o ISBL, que compõe todos os custos de aquisição e instalação de todos os equipamentos da planta. Aqui podemos observar a composição do nosso ISBL, onde temos que a área de separação, que envolvem os separadores e a destilação, e a área dos reatores foram as que mais consumiram o valor desse orçamento, chegando em 70% do valor total. Já o OSBL envolve todos os custos com adições e alterações que devem ser feitas no local para acomodar a nova planta ou aumentar a capacidade de uma planta já existente, e este é calculado como 40% do ISBL. Já o fator DIE envolve os custos com serviço de engenharia, incluindo todo o design detalhado da planta, e é calculado como 10% da soma do ISBL mais OSBL. O fator C são todos os custos extras que podem vir a ser adicionados para cobrir variações do orçamento, e também é calculado como mais 10% da soma entre ISBL e OSBL. Já o OPEX ele diz respeito a todas as despesas operacionais necessárias para manter a planta em funcionamento, e podem ser divididas em despesas fixas e variáveis. Como fixas, temos o salário dos nossos 54 funcionários da planta, as despesas com manutenção dos equipamentos e também o valor dos seguros e impostos da planta, assim como o aluguel do terreno. Já para as despesas que variam, temos os custos com matéria-prima, utilidades consumíveis, como o carvão ativado e os catalisadores, e também as embalagens do produto. Os produtos gerados na nossa planta são o bioquerosene, biodiesel e também advindos de incentivos do Probiocave. Os produtores de biocombustíveis eles podem emitir certificados de crédito de descarbonização. Cada CBIO corresponde a 1 tonelada de CO2 que deixa de ser emitida na atmosfera. Os preços de venda foram definidos de acordo com valores de mercado, de modo a deixar os nossos produtos com preço competitivo. O valor estipulado para a venda do biodiesel está de acordo com o valor anunciado pela Petrobras, de 1,02 dólares por quilo, e sendo que o biodiesel é em média 20 centavos mais caro do que o diesel, estipulou-se um valor de 1,2 dólares por quilo. O valor de venda do bioquerosene também veio de planilhas da Petrobras, onde foi encontrado o dado de 0,84 dólares por quilo de bioquerosene, isso sem nenhum tipo de tributo produzido em Cubatão. Então foi adicionado o valor do PIS, CONFINS e ICMS, e novamente considerado uma diferença de em torno de 10 centavos de dólar, chega-se em um valor de 1,1 dólares por quilo de venda para o bioquerosene. Já os CBIOs, eles têm um valor de mercado de em torno de R$120, assim ficou estipulado um valor de venda de 25 dólares. De acordo com a nossa produção, feita com uma base de dados, uma base de cálculo de 0,5 toneladas por hora de camelina, a nossa receita ela ficou em 93% vinda da venda de biodiesel, 4% da venda dos créditos de descarbonização e 3% da venda do bioquerosene. Então, buscando encontrar o melhor ponto de operação para tornar a nossa planta mais viável, uma vez que quanto maior a planta, mais competitiva ela fica, foi feita uma análise de viabilidade que visa fazer uma estimativa de ordem de magnitude do custo da planta, escalonando a partir de uma planta já com custo já conhecido. Então, para isso, foi utilizada uma base de cálculo de 0,5 toneladas por hora de entrada do óleo de camelina, e todos os custos de ISBL, OSBL, CAPEX e OPEX e receita foram calculados a partir desse dado. Então, partindo da análise de viabilidade,
verdade, utilizou-se a regra dos 6/10 para calcular os novos valores de ISBL, mão de obra e manutenção de uma planta, escalonando a partir do valor já conhecido. Então, o fator de aumento do ISBL com a vazão foi definido em 0,6 por ser o valor padrão usado na indústria química, enquanto os fatores de aumento de mão de obra e manutenção foram fixados em 0,4. Também foi considerado um fator de aumento de 0,6 nos gastos variáveis. Então, a partir desses novos custos, foi possível chegar em um novo CAPEX, OPEX e lucro, que é possível observar no gráfico ao lado. Então, eles variam nesse gráfico é possível observar como eles variam de uma forma adimensionalizada em função do aumento da vazão do insumo. Então, é possível perceber que o lucro ele aumenta de uma forma muito mais acentuada, demonstrando que realmente é de interesse econômico encontrar um fator de aumento que torne a planta mais viável. Então, a partir desse gráfico mostrado, foi escolhido um fator de aumento de 3,77, que é aproximadamente 4, que se mostrou interessante e satisfatório para os nossos interesses. Então, com essa vazão de insumo, foi possível produzir em torno de 18 milhões de litros por ano de biodiesel e 2 milhões de litros por ano de bioquerosene, que atende aí 0,93% da demanda nacional. Então, também com esse fator de aumento escolhido de aproximadamente 4, chegou-se um CAPEX de aproximadamente 37 milhões, um OPEX de 8 milhões e uma receita de 17 milhões. Começando agora a falar sobre o balanço econômico, os principais impostos pagos sobre o faturamento da empresa consistem em ICMS, PIS, COFINS, CSLL e RPJ. Para esse caso, foi considerada a isenção do ICMS, que é uma medida do governo do estado de São Paulo, que é onde a planta está localizada, para incentivar a indústria no local. Para o balanço econômico do projeto, também foi considerada uma depreciação em modelo de depreciação constante de 80% do CAPEX ao longo de um período de 10 anos. Outro ponto considerado foi o financiamento de 80% do CAPEX em um sistema SAC, ou seja, um sistema de amortização constante, para ser pago em 10 anos. A taxa de financiamento foi estimada em 10% ao ano, devido aos incentivos do governo para o desenvolvimento desse setor, como o ProBioCav e o RenovaBio, que foram citados anteriormente. Então, para o cálculo do fluxo de caixa, foi considerado como base a receita anual, descontando-se desse valor os custos operacionais, a depreciação e os juros do financiamento, para então se obter o lucro tributável, sobre o qual são calculados os impostos a serem pagos. Então, sobre o lucro tributável são deduzidos os impostos e a amortização, e então ressomados a depreciação para por fim se chegar ao valor do lucro líquido da empresa. Essa imagem traz o fluxo de caixa anual da empresa, partindo de um investimento inicial que foi de 20% do CAPEX no tempo zero e tendo nos anos seguintes a receita líquida calculada como as entradas da empresa. A partir desse fluxo de caixa estimado, foi possível calcular alguns indicadores de viabilidade da empresa. O primeiro foi o valor presente líquido, que indica o valor presente dos fluxos de caixa futuros da empresa. A taxa de mínima atratividade utilizada para esse cálculo foi de 15%, que está um pouco acima da taxa Selic, e o valor calculado está próximo de 8 milhões. Como o VPL está positivo, isso indica que se trata de um bom investimento. Outro indicador relacionado ao valor presente líquido é a TIR, ou a taxa interna de retorno, que expressa a taxa na qual o VPL se torna nulo. A TIR calculada foi de 25,8 e o fato dessa TIR estar acima da taxa de mínima atratividade do negócio indica a viabilidade do investimento. Outro indicador calculado foi o ROI, ou retorno sobre o investimento, que mede o retorno financeiro obtido em relação aos custos do investimento. O ROI anual médio calculado foi de 20,7%, o que indica que esse é um investimento com retorno médio de 20,7% do investimento inicial a cada ano de operação. Por fim, foi calculado o payback, que representa o tempo para o retorno do investimento inicial, e como pode ser visto nesse gráfico de fluxo de caixa acumulado durante os primeiros 15 anos de operação da empresa, o payback para esse projeto ficou em 5 anos. Agora, falando um pouco sobre as considerações finais, achamos que vale a pena retomar o aumento na demanda nacional e internacional, trazendo essa indústria de produção de SAF como um mercado promissor. Além disso, tendo em mente a grande característica agrícola do Brasil e experiência com produção de biocombustíveis, a produção nacional de SAF pode vir a se destacar dentro do cenário mundial. Vale ressaltar também que pela Rota EFA há uma elevada produção de biodiesel em paralelo ao bioquerosene. Tendo em vista que existe demanda de mercado para esse produto, isso não se torna um problema, e sim um atrativo para o aumento de lucro da empresa. Além disso, concluímos que incentivos federais, estaduais e privados são indispensáveis para a produção e viabilidade de projetos e indústrias desse setor, tendo em vista a elevada sensibilidade às taxas de juros aos empréstimos.
Por fim, gostaríamos então de agradecer o professor Dr. Agenor Denoni Júnior, que nos orientou ao longo do desenvolvimento de todo esse projeto, e também o corpo docente do EQA, por todo o apoio oferecido. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigada pela atenção.